glória do Senhor Jesus, nós estaremos iniciando mais um culto de missões nessa noite. Nesse momento eu já gostaria de fazer uma oração com todos os irmãos aí, né? Levanta um clamor aí na sua casa também. Nós estamos aqui em mais um culto online nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que esse culto possa falar ao seu coração, ao coração da sua família. E que Deus venha falar de uma maneira especial nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse início desse culto de missões nessa noite. Senhor, que o Senhor venha tomar direção, Senhor, desse culto. Que o Senhor venha visitar cada lar nessa noite. Que a tua presença venha se fazer presente. Que o Senhor venha usar, meu Deus amado Jesus, o Ministério Elos nessa noite, através do louvor. Que o Senhor possa tocar vidas, corações, todos aqueles que nos assistem nessa noite venham ser tocados. Pai, que o Senhor venha usar o ministrante da Tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor. Que esta palavra venha alimentar o nosso coração. Que a Tua presença venha se fazer real. Nesse momento também já te peço, Senhor, pelos missionários, Pai, que estão aí afora de todo o campo Adete, ó Pai. Para que o Senhor venha ajudar os teus servos. Para que o Senhor venha, meu Deus, dar graça, dar vigor nesse momento difícil. Nós sabemos, ó Pai, que nesse momento de pandemia já não é fácil, Senhor, para nós. E eu imagino para eles que estão no campo, meu Deus amado, pregando o teu evangelho. Que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar força. E que a tua presença venha ser com eles aonde eles estiverem, Pai. Que o teu evangelho venha ser alcançado. E que vidas, Espírito Santo, venham te aceitar como o único e suficiente Salvador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nesse momento, Ministério Elos, amém. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
som do céu, tua glória contemplar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Somente a Ele nós damos honra, nós damos glória. Aleluia. Que nessa noite aí na sua casa você tenha toda a liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus com a sua família, de glorificar, bendizer o santo nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Bruno para estar trazendo uma rápida palavra, amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. O texto que eu vou ler, eu escolhi um texto relacionado a missões, porque hoje é um culto de missões. E eu escolhi falar de algo que Deus colocou no meu coração esses dias. E o texto é em Romanos 13, no versículo 8, que fala bem assim: ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E a respeito do que Deus colocou no meu coração, está relacionado a esse versículo. Está relacionado a o que é realmente importante nas nossas vidas. Qual que deve ser a nossa principal preocupação? Porque às vezes nós nos preocupamos em ofertar a Deus aquilo que nós temos... aquilo que nós achamos que Ele quer receber, e nós não nos preocupamos em ofertar aquilo que Ele realmente quer receber. E eu fico pensando nisso porque às vezes eu me preocupo muito em ofertar para Deus e acabo me esquecendo que o principal objetivo de estarmos aqui reunidos são as vidas. O principal objetivo da gente se reunir, da gente fazer coisas, tudo isso são para que as pessoas venham conhecer a Jesus. Tudo isso é para que o amor venha ser multiplicado. Assim como nós recebemos o amor, essas nossas ações elas têm que ser voltadas para que esse amor venha alcançar outras vidas. E Deus tem trabalhado isso no meu coração para que eu consiga cuidar mais das vidas e menos das outras coisas. Que as minhas prioridades de estar aqui na igreja e de cada ação que eu fizer, que seja para que outra pessoa venha conhecer a Jesus e não para qualquer outro objetivo. Porque o principal objetivo, o maior objetivo que nós temos é compartilhar o amor. A única coisa que nós temos que dever a outra pessoa que cruza o nosso caminho, que nós encontramos no nosso dia a dia, é o amor de Jesus. É o que Ele nos deu de mais precioso. Isso que nós temos que nos preocupar em compartilhar. Em cada encontro, em cada momento, cada situação, cada circunstância, nós temos que nos preocupar, nós temos que cuidar de transmitir o amor de Jesus e não as coisas que nós achamos que nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos. Às vezes nós nos preocupamos com a nossa aparência e nós não nos importamos tanto com as consequências das nossas ações. E é isso que Deus tem trabalhado na minha vida, é isso que Ele tem falado no meu coração, que eu tenho que me preocupar mais. É isso que eu vejo que um culto de missão tem que despertar em nós, que é o sentimento de dever o amor a outras pessoas, dever compartilhar esse sacrifício que Jesus fez. É isso que Deus colocou no meu coração, essa foi a palavra. Eu espero que Deus fale ao coração de vocês também e eu agradeço a oportunidade. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra nessa noite, amém? Enquanto o Bruno estava aqui falando, né, sobre esta palavra, eu estava ali meditando, né, como tem sido os nossos dias. Não tem sido dias fáceis, tem sido dias difíceis, mas ao mesmo tempo eu vejo o Senhor, Ele cuidando de tudo. Eu vejo o Senhor, Ele nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Eu sei que tudo, independentemente, muitas pessoas acham que tudo fugiu do controle do Senhor, que tudo isso que tem acontecido
Deus não tem visto, Deus não tem operado, mas na verdade essa não é a verdade, né? Deus, ele tem continuado cuidado de nós. Deus, ele tem continuado falando conosco. E é um tempo que Deus tem marcado conosco para que a gente possa refletir, né? Qual é a importância da presença do Senhor nas nossas vidas. E nesses últimos tempos eu tenho, né, tirado também um período na minha vida para poder orar, para poder ter meditar na palavra, e eu tenho visto o quanto que Deus, ele tem operado, o quanto que Deus, ele tem falado comigo. Eu tenho aprendido na palavra do Senhor. E eu creio que assim também não é diferente na vida dos irmãos. Nesses últimos tempos, Deus tem levantado pessoas para que entender que o quão é importante de nós estarmos na casa do Senhor, quão é importante a presença dEle, quão é importante a comunhão uns com os outros de termos com Ele. Quando nós estamos aqui no culto online, às vezes nós olhamos aqui, muitas das vezes há algumas cadeiras vazias. E eu me recordo de cada irmão, né, que estava aqui adorando ao Senhor. E isso nos traz saudade. Mas ao mesmo tempo eu creio que no momento que toda essa pandemia ela passar, quando os irmãos voltarem para a casa de Deus, vai ser diferente. Vai ser uma festa, verdadeiramente vai ser uma festa. Porque nós vamos saber a importância de estar aqui nesse banco. Não somente para sentar, vir mais um culto, só para adorar, né, ao Senhor. Mas verdadeiramente adorar de corpo, alma e espírito. E nesse momento eu já quero trazer, né, o texto aos irmãos, no momento da oferta, que se encontra em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, né? Os irmãos sabem, né, que os meninos logo vão colocar aí o número do WhatsApp aí na tela para os irmãos, aqueles que ainda não entregaram o seu dízimo, né, que querem ofertar a casa do Senhor. Entre em contato, né, tanto com o presbítero Igor ou o presbítero Wesley, que eles estarão indo aí, né, buscar o seu dízimo, a sua oferta, porque a obra do Senhor, irmãos, ela não para. Nós sabemos das dificuldades, todos os irmãos, mas nós sabemos que o Senhor, ele vai continuar, a obra dele, ela não para, ela continua, né, andando, ela continua crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós precisamos da ajuda dos irmãos também, né, para que a obra do Senhor continue seguindo avante. Lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, e é muito falado de Malaquias 3:10, quando nós falamos sobre os dízimos e as ofertas. Mas é interessante aqui que nós vemos nesse texto um povo que aprendeu, né, que verdadeiramente aprendeu que era importante dizimar, estar na casa do Senhor. Mas não era aquilo que eles estavam fazendo. E é interessante que o texto vai dizer aqui no versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais,
eis em que te roubamos. Ou seja, eles eram ensinados, eles sabiam, né, que verdadeiramente o certo, o ensino, conforme a palavra do Senhor, era ofertar, era dizimar a casa do Senhor. Mas eles estavam roubando através dos dízimos das ofertas, porque eles deixavam de ofertar, de ajudar na casa do Senhor Jesus. E é interessante que quando, a partir do versículo 10 aqui diz, né, que no momento que nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, né, isso é para que haja mantimento também na minha casa. Porque a partir do momento quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dedicamos a obra do Senhor através dos dízimos e as ofertas, o Senhor, Ele também nos abençoa, né? Porque, na verdade, o dízimo, a gente está dando em forma de gratidão a Deus tudo aquilo que Ele já nos deu, né? Uma parte do que aquilo que Ele já nos deu. Então, que quando nós ofertamos ao Senhor, né? Quando nós ofertamos ao Senhor com amor, tendo a responsabilidade e consciência que esse ato é por gratidão e não por obrigação, o Senhor, Ele nos abençoa muito mais, né? Ele traz mantimento para a nossa casa. E eu digo aqui, eu já passei períodos na minha vida que verdadeiramente eu sei que o Senhor, Ele me sustentou. Eu já fiquei 5 meses desempregada com meu esposo, mas eu vi a mão do Senhor Jesus me sustentando dentro da minha casa. Por quê? Porque o dízimo era uma das minhas prioridades na minha vida. Eu sabia que, independentemente do pouco que eu tinha, o pouco que eu tinha foi Deus que tinha me dado. Então, a partir do momento quando eu dava a Deus, devolvia, né, ao Senhor, o Senhor prosperava e o Senhor operava milagres. Então, que nessa noite, né, eu trago a consciência dos irmãos também. Irmão, se você tem ofertado a casa do Senhor, saiba que isso é um ato de fidelidade, né, que você tem com Deus. Mas muitas das vezes eu sei, existem momentos que muitas das vezes a gente não consegue. Mas a partir do momento quando a gente coloca isso como prioridade nas nossas vidas, o Senhor, Ele abre as portas. As dispensas são multiplicadas, aleluia. E a minha oração nessa noite é para que você venha ter essa fidelidade com o Senhor, em ofertar, em dizimar, para que o Senhor possa prosperar os teus celeiros. Amém? Nesse momento, o Ministério Elos. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom.
Jeová Shalom. Sustenta. Ele é um Deus que nos acorda todos os dias. Ele é quem nos levanta. Ele é quem supre as nossas necessidades. É Ele que quebranta os nossos corações. Onde você estiver, sinta a glória do Pai neste momento. Sinta Deus confortando o teu coração. Sinta Deus entrando na tua casa. Sinta Deus entrando na sua vida. Porque é o Deus que abre porta, o Deus que fecha a porta, o Deus que abre os céus em teu favor. Não sei você, mas a glória do Senhor invade esse ambiente. A glória do Senhor está quebrando cadeias neste lugar. Porque a glória do Senhor está invadindo corações, quebrantando, restaurando. Ei, Ele está te lembrando, Ele não te esqueceu. É Ele que te sustenta, que te levanta. Arabaço. Nisi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Nesse momento já gostaria de convidar o presbítero Ender, que estará trazendo a palavra nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu apresento o Teu servo, que irá trazer ao Pai a mensagem nessa noite que falará aos nossos corações.
Usa ele com poder, com autoridade, com intrepidez sobre a face da terra, Senhor. Meu Deus, e que esta palavra venha falar de uma maneira especial, ó Pai, conosco nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Pai do Senhor. Amém. Para todos que estão nos ouvindo nessa noite, quero já convidar aqui, Walter, vem na guitarra aí, deixa Deus te usar aí. Amém. Graças a Deus, mais um culto missionário, a qual Deus tem nos abençoado. E você que está em casa, não perca o tempo de glorificar e exaltar o nome dele. Toda tempestade vai passar. Creio que essa prova que nós estamos passando, nunca no Brasil teve nenhum tipo de doença ou pandemia, mas Deus está no controle de todas as coisas. E você que está em casa também, tira seu momento para adorar, para exaltar. Muita gente pensa que é só uma live. Não, isso aqui é muito mais espiritual do que nós pensamos ou imaginamos, que o diabo faz de tudo para tirar você do foco. Pode botar um filme ou qualquer outra atividade para você não ouvir a palavra de Deus, amém? Mas graças a Deus nós temos uma quantidade de pessoas que está nos ouvindo e com certeza será abençoada. Aleluia. Abra sua Bíblia, você estando em casa, João capítulo 14. Nós vamos meditar alguns minutos. Eu quero ser breve, não vou delongar os irmãos. Eu quero a partir do versículo 8. Fala bem assim: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não creres que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não são de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Graças a Deus, esse é um versículo bastante conhecido da igreja, é um versículo que muitos têm pregado, só que essa noite eu quero levar a você uma palavra reflexiva. Eu sei que nós estamos passando por um momento de crise, de dificuldade, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Se você olhar ao seu redor, ou se você olhar a muitos conhecidos, graças a Deus, essa peste não tem entrado no nosso lar. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, aquele que acredita, nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Claro que também nós não vamos andar aí fazendo festa ou se aglomerando. Nós temos que tomar as precauções. Só que o mais importante, irmãos, é você acreditar e confiar. Deus, ele ainda tem um controle de tudo. Tem um controle do mundo, tem um controle de todas as coisas. A Bíblia fala que não cai nenhuma folha da árvore, a não ser pela permissão do Senhor. Então, tudo é permissão do Senhor. E aqui nesse versículo 14 de João, é tão interessante que quando Jesus começa a falar que, poxa, Felipe, você está comigo há tanto tempo e não me conhece? Na verdade, Jesus sempre tinha os três mais chegados, né? Ou seja, os três mais próximos a ele, que era Pedro, Tiago e João. E quando você vai estudar a história desse homem, ou esse discípulo chamado Felipe, você não vê muita coisa como ele. Muitos conhecem aquele versículo em Atos capítulo 8, quando Felipe, Deus envia o Senhor, fala para Felipe descer em Samaria, que vai vir um eunuco, passar pelo caminho, que lá ele vai pregar para esse eunuco. É uma passagem bastante conhecida que Felipe começa a se aproximar a ele, e aquele eunuco, ele estava lendo o capítulo de Isaías, capítulo 53, que Jesus morreu, que ele foi ferido pelas nossas dores ou nossas transgressões, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Felipe se aproximou e perguntou para ele: entendes tu que lê? E com certeza ele falou: não, porque não tem ninguém que me explique. Então Deus enviou ele ali, ele começou a explicar que esse homem era Jesus Cristo, que ele tinha morrido por cada um de nós, mas ele ressuscitou.
E é um versículo tão extraordinário que Felipe explicou para ele. E na mesma hora ele viu um tanque com um poço de água e falou: o que impede de eu ser batizado? Que água? E Felipe simplesmente falou para ele: creis de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor? Creio sim de todo o coração. E na mesma hora Felipe batizou aquele eunuco e ganhou mais uma alma. Então, ou seja, o evangelho é baseado em vidas, o evangelho é baseado em salvação. Se nós não pregarmos acerca de salvação, acerca de uma palavra que venha salvar, que venha mudar a vida das pessoas, nós estamos fazendo tudo errado. Por quê? Porque essa é a maior missão que Jesus nos deu. No mesmo capítulo de João, Deus dá uma ordem, João não, em Marcos, Deus dá uma ordem para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, o nosso dever é anunciar o evangelho, a salvação. E esse também pode ser um momento, irmãos, que muita gente, tinha pessoas que não iam para a igreja, não acreditavam, começou a ler a Bíblia, começou a ir para a igreja. Então, Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. Deus, ele pega uma situação para que o povo venha voltar aos caminhos dele. Isso acontecia constantemente com o povo de Israel. O povo de Israel, quando se alegrava ou quando estava bem, esquecia de Deus e abandonava o Senhor. Então Deus trazia uma situação para que aquele povo viesse se arrepender e voltar aos pés do Senhor. Mas voltando aqui em João, irmãos, é tão interessante essa mensagem, essa palavra, porque muitos de nós, Jesus até, para alguns, creio que Jesus tem até perguntado no fundo de si: poxa, nós estamos com o Senhor há tanto tempo e ainda nós não conhecemos quem realmente Ele é. Por quê? Porque o conhecer fala de intimidade. E hoje muitas pessoas não querem ter intimidade. Qual é essa intimidade? Orar, ler a Bíblia, vir à casa do Senhor. E hoje muitas pessoas queriam estar aqui e não podem, porque nós não podemos cultuar ainda devido a essa pandemia ou decreto. Mas você, quando tiver oportunidade, em nome de Jesus, volte, seja um crente fiel, seja um crente que dê valor em muitas coisas que você não dava e comece a ter mais intimidade com Deus, porque eu falo, é fácil orar, não é fácil. Ler a Bíblia é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, muitos conheciam a verdade. Muitos estariam aqui pregando e anunciando. Por quê? Porque para servir a Jesus tem que ter renúncia. E aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus. E é tão interessante como é que, a certo ponto, um discípulo da vida chamado Felipe vê o tanto de milagre que Jesus fez, que operou, e ainda fala: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E realmente muitos deles não sabiam que Deus era o próprio Pai em carne e osso. Jesus Cristo era o próprio Pai em carne e osso, operando milagres e maravilhas. Muitas das vezes nós queremos valorizar só milagres grandes ou extraordinários na nossa vida, mas Jesus, Ele está pertinho todos os dias à sua vida, nos livrando, nos protegendo. Vamos botar aqui, irmãos, quanto é maravilhoso e quanto Deus é fiel em nossas vidas. Muitas pessoas têm morrido com esse vírus, mas aquele que crê e acredita, a mão do Senhor está sobre ele, protegendo e livrando de todo mal. Salmo 91 fala que praga nenhuma chegará à sua tenda, ou seja, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Mas isso é para as pessoas que creem, que acreditam que Ele realmente é o Senhor na vida dele. E é tão interessante que hoje muitas pessoas têm falado de intimidade, tudo. Intimidade não é só você vir para a igreja todos os dias. Intimidade não é você ler a Bíblia 10, 15 vezes por dia, não, mas intimidade vai muito mais além do que você imagina. Primeira coisa, uma característica que eu vejo quando nós temos intimidade com Deus: primeiro, Deus, Ele muda ou transforma o seu caráter. Ou seja, muitos daqueles discípulos precisavam ser transformado o caráter. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, ainda ele pensava ou ele precisava que o caráter dele ser mudado. Ele via só os bens materiais, ele estava de olho só no que iria te fazer bem, não. Mas toda vez quando Jesus fazia um milagre ou ajudava alguém, ele sempre questionava o ato de Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali para aquela mulher que se derramou aos pés de Jesus, o próprio Judas questionou ela: por que ela não vendeu esse perfume, esse azeite ou essa coisa preciosa e repartiu com os pobres? E próprio Jesus dá uma resposta para Judas e fala:
vocês não vão ter a mim todo o tempo, mas essa mulher aqui, ó, ela fez um ato de bondade comigo. E toda vez quando nós chamamos a atenção de Jesus, ou atraímos a presença de Jesus, coisas extraordinárias e coisas milagrosas virá na nossa vida. Então é tão interessante que como é que a pessoa anda com Jesus, dorme com Jesus, viu os milagres e tudo, e ainda pergunta para Jesus a certo ponto: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou que estão vendo essa live, pode perguntar: mas ainda Deus não fez um milagre, Deus ainda não se revelou para mim. Muitas das vezes você ainda não está apercebido, ou não tem deixado o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. E quando nós deixamos o Espírito Santo entrar nas nossas vidas, é tão interessante que os milagres começam a ser mudados. Você imagina, uma outra hora, uma pessoa que não acreditava, aí quando você vai um pouco mais à frente no livro dos Atos, no início da igreja, com obras maravilhosas, Felipe fez. Nesse próprio versículo 8 fala que ele expulsava demônios imundos, curava coxos, enfermos, ou seja, milagres e maravilhas haviam no meio dos apóstolos. Por quê? Porque eles entenderam realmente a mensagem que Jesus passou para ele. E muitas das vezes nós ainda não queremos entender ou não queremos aceitar o que é aquilo, ou o milagre que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Mas quando nós começamos acreditar e confiar nas palavras de Deus, irmãos, o milagre vem, a vitória vem na minha e na tua vida. Eu sei que muitos vão ser chacoalhados, vão ser tirados para um lado, para o outro, vão ser provados, como Deus prova a cada cristão, mas no final dessa pandemia você verá a diferença daquele que serve e não serve. Malaquias fala que no final dos tempos você verá a diferença do que serve a Cristo e o que não serve a Cristo. Então você tem essa oportunidade de mudar, de ser transformado, ou que Deus possa mudar ou transformar o seu coração, assim como Deus transformou. E é tão interessante quando você vai ler a história de cada apóstolo. Esse mesmo Felipe, se você for estudar por ele, é tão interessante que certa vez ele entrou num templo de uma deusa pagã, onde tinha várias serpentes ou cobras que ali haviam. E uma cobra o picou ele. E essa cobra tinha um veneno mortal, mas ele não foi morto. Ele não morreu. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. E, ou seja, quando Deus transforma, Deus muda, é tão interessante que até o nosso brilho, a nossa aparência, o nosso modo de viver fica tudo mais diferente, ou seja, fica tudo mais feliz. Outra hora que você ficava triste, vinha, culto pesado, culto triste, culto isso e aquilo, não, mas quando você toma uma atitude de adorador, quando Deus começa a mudar, a transformar o seu caráter, irmãos, é muito extraordinário. A intimidade fala sobre isso, fala de troca de caráter. É tão interessante quando Deus, ele começa a se revelar ali a Moisés, ali no meio do fogo da sarça ardente. Deus exige algumas coisas para que ele possa entrar na presença dele. Primeira coisa, Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois a terra que você pisa é santa. Por que é santo? Porque a presença do Senhor é santa. Então, ou seja, Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós algo extraordinário para que a gente venha fazer obras até maiores que Ele, porque a própria palavra dele fala, se nós cremos, obras maiores, irmãos, nós faremos em o nome dele. E é tão interessante, quando você for estudar, cada discípulo ou cada apóstolo de Jesus, ele tem uma característica diferente. Cada um tem uma característica. Nós, o ser humano, por mais que nós parecemos, nós não somos iguais. Cada um de nós temos uma característica diferente. Então, ou seja, Deus chamou Felipe para uma obra específica. Qual obra? De anunciar e pregar o Evangelho de Deus. Nós estamos aqui nessa noite num culto missionário. E nós também temos que falar. Quantas pessoas estão morrendo, suicidando, ou tirando sua própria vida, ou se matando, ou se prostituindo, ou fazendo coisas horríveis por causa dessa pandemia. E nós temos, sim, a palavra de salvação, a palavra de libertação, para que Cristo venha alcançar essas pessoas. E isso nós temos que ter em nossa mente, ou seja, essa paixão de ganhar almas, essa paixão de querer ver o seu próximo
sendo curado ou melhorando de vida, irmãos, tem que estar em nosso coração. Quando você perde essa essência, ou seja, quando a dor do seu próximo não te atinge ou não te traz nenhuma coisa na sua vida, você tem que ver alguns receitos, você tem que ver alguns conceitos. Por quê? Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é salvação, o Evangelho é perdão, o Evangelho é libertação, e o Evangelho, acima de tudo, é o reino de Deus. Então o reino de Deus tem que ser proclamado e tem que ser falado com autoridade. Você queira ou não pregar, nós temos que pregar, porque é uma ordem de Jesus, é falar: eu amo Jesus, eu obedeço Jesus. Mas que realmente quem ama Jesus obedece a voz dele, obedece o que ele está mandando. E o que Deus está mandando para você nessa noite, pregue, fale do amor dele, fale da palavra dele, não se cale. Enquanto você está calado, muitas pessoas estão morrendo. E nessa noite, com certeza, tem vários missionários ou várias pessoas pregando aí no mundo afora. Várias pessoas anunciando, ou seja, pagando preço por esse evangelho. Vale a pena sim, irmãos. Porque o céu ainda é a nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança é o que um dia ele vai vir, voltar e buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados. Então, muitas das vezes, se nós estivermos dormindo ou cocheando em outros pensamentos, a gente, muitas das vezes, não podemos ir. Por quê? Porque isso é sério. Os sinais estão vindo. Com certeza, eu acredito nisso, que ainda vai vir coisas piores. Então, ou seja, o crente tem que estar preparado para o dia mau. Muitas pessoas hoje veem o evangelho não como sofrimento ou renúncia, mas veem um evangelho de fama, veem um evangelho de status. E isso não é evangelho. Evangelho é renúncia, é cruz e, acima de tudo, é a salvação de Deus para o povo. E, acima de tudo, é mudança de vida. Ou seja, enquanto nós não entendermos que o evangelho é a base de tudo, que o evangelho é a base das nossas vidas, nós iremos ficar igual o Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra a tua glória, mostra, Senhor. E enquanto nós não entendemos o que Deus quer para nós, ou o que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós nunca seremos abençoados ou transformados. É tão interessante que hoje se fala do evangelho de avivamento, do evangelho de transformação, irmãos. Mas enquanto você não mudar primeiro o seu caráter, enquanto você não mudar o seu pensamento, a sua forma de viver, a sua forma de pensar, nunca você verá o Senhor, nunca você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Porque essa palavra é tão forte. Quando a Heloísa Rosa escreve um dos hinos que é mais conhecido do ministério dela, irmãos, é a Bíblia, é Deus falando conosco. Porque com certeza todos nós estamos lutando para ir para uma morada celestial. Deus está preparando um lugar especial para mim e para você. Ou seja, Paulo fala que nada se compara com a glória que há de vir. Por quê, irmãos? Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, ou seja, o nosso viver é Cristo. E, ou seja, não se turbe ou não tenha medo do que está por vir. Deus ainda está no controle de tudo. E Ele quer, acima de tudo, que você se achegue a Ele. A palavra de Deus fala bem assim, ó: achegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus de todo o vosso coração, reis. E, ou seja, quando você se achega realmente ao Senhor, Deus, Ele se achega quando Ele fala: e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. O próprio Deus, Ele está fazendo um chamamento: ó, se você vir até mim, se você me buscar de todo o coração, eu vou te revelar. Eu vou revelar a minha presença, eu vou revelar a minha glória, o meu poder para a sua vida. Então, ou seja, se achegar a Deus, estar diante de Deus é fácil? Com certeza que não. Mas Deus, Ele quer que você se achegue a Ele todos os dias. Se achegue a Ele. Tiago fala aí: chegai-vos a Deus, pois Ele chegará a vós. Ou seja, enquanto nós não mudarmos de vida, mudar o nosso pensamento, ou mudar a nossa forma de viver, de ser transformado, nunca você verá o Senhor. É tão interessante que logo aqui num dos versículos finais fala bem assim, ó: e naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também amarei
e me manifestarei a Ele. Então você quer amar o Senhor? Obedeça a Ele, obedeça os mandamentos deles. Então realmente Deus vai fazer um milagre, vai se achegar. E é fácil obedecer Ele? Não é fácil. Mas todos os dias, a Bíblia fala, Paulo fala, porque todos os dias nós somos entregues à morte, por amor a Cristo. Então, ou seja, se hoje chegar um tempo no Brasil, com certeza, se falar, você nega Jesus, você vai morrer. Muitos irão negar a Jesus. Por que irão negar Jesus? Porque não estão preparados para morrer ou para viver com Ele. Assim como esse discípulo perguntou a Jesus para mostrar ao Pai, ele ainda não estava preparado para ver ou acreditar nas promessas que Jesus estava fazendo com ele. É tão interessante que a história de Felipe termina como mártir. Foi um dos que foi crucificado ou morto. Por que isso aconteceu? Só teve um dos apóstolos que não morreu, que foi o apóstolo João, que morreu bem velhinho na ilha de Pátmos. Então o evangelho é isso, muitos vão ser lançados no fogo, muitos vão ser lançados na cova dos leões, muitos vão ser lançados nas arenas, igual aconteceu nos Coliseus de Roma. Muitos serão lançados à prova e vão perder a sua vida. Mas o mais interessante, não irão negar a fé em Cristo Jesus que há na vida deles. Então eu quero já agradecer essa oportunidade. Você que está aí nessa noite, que está me ouvindo, não nega Jesus por nada. Não nega isso, mesmo que muitos venham falar, abandona seu Deus e morre, ou desiste dessa sua caminhada. Não, aí é que você tem que estar firme, mesmo com a sua pouca força. É tão interessante, no livro de Apocalipse, Jesus fala para essa igreja, você tem pouca fé, mas não negou o meu nome. Aleluia. Mesmo você com pouca fé, mesmo você triste ou desanimado, abatido, mesmo você com dificuldade, o mais importante é você não negar a Jesus. É mais importante você não abandonar o Espírito de Deus na sua vida. E assim como muitos, um deles, Pedro, que negou, desistiu, depois ele se reconciliou e fez obras maiores para o Pai. E isso que Deus quer das nossas vidas, que nós não abandonemos, mesmo que a luta seja difícil, mesmo que a luta esteja complicada, mesmo que você perde o emprego, igual muitos amigos meus, ou até mesmo pessoas próximas da nossa vida, perderam os seus empregos devido a essa pandemia. Mas o mais importante é que você não tem que perder a fé que está em Jesus Cristo. Aleluia, amém? Convido a equipe de louvor, aleluia. Logo após eu passo a palavra para o pastor Adeil também, que estará trazendo alguns avisos e dando a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente,
teus mandamentos nos guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Aleluia. Possamos a cada dia mais glorificar o nome do Senhor Jesus por causa desse amor. Essa é a verdade que está dentro. Glória a Deus, glória a Deus. Boa foi essa palavra e digna de toda a aceitação. Quero louvar a Deus por este culto de missões abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Adriana, do presbítero Wendel, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente do Ministério de Missões. Quero louvar a Deus pelo nosso Ministério de Louvor, que esteve adorando e bendizendo o nome santo do Senhor nessa noite. Deus abençoe a cada uma das meninas, dos meninos aqui do Louvor, pessoal da mídia. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Quero agradecer imensamente a participação de toda a nossa igreja, de todos os nossos ministérios ontem, no nosso culto de missões Drive-In, que foi uma bênção, viu, irmãos? Uma bênção. Mesmo a gente tendo ali algumas dificuldades na questão da transmissão,
né? Os irmãos sabem que tudo que é feito ao vivo, aqui não tem nada montado, é ao vivo. Então tudo que é ao vivo, às vezes pode dar ali, né, uma interferência, né, na internet, pode dar uma interferência no som, mas rapidamente foi solucionada a pane, né, e a ceia foi uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe, né, a cada um de vocês que esteve participando, contribuindo para a glória de Deus. Eu queria encerrar essa live de hoje, este culto online de hoje, deixando um versículo para todos vocês que estão participando deste culto, em especial as mamães, porque hoje é o Dia das Mães. E aí não poderia deixar de transmitir uma mensagem para você, mamãe, que está participando deste culto online nesta noite. Números, capítulo 6, glória a Deus. A partir do versículo de número 24, fala bem assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu queria deixar essa mensagem para você, mamãe, desejando a todas vocês um feliz Dia das Mães, que o Senhor Deus continue te sustentando, que o Senhor Deus continue te abençoando, te prosperando, te dando saúde, te dando graça e te dando paz. Que você continue sendo esta mulher virtuosa, que você continue sendo esta mulher sábia, que você continue sendo esta mulher que tem edificado a sua casa e tem feito com sabedoria e presteza a obra do Senhor. Nós vamos encerrar este culto nessa noite orando, em especial pelas mamães, tá bom? Você aqui que está no templo, você aí que está em casa, eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar e interceder por todas as mamães do Ministério ADETE, todas as mães do Brasil e todas as mães em especial da ADETE Espaço Vida Pessoa. Amém? Vamos orar, meu Deus e meu Pai, nessa hora nós queremos te pedir, interceder ao Senhor por cada mãe que está ao alcance desta imagem, que está ao alcance da nossa voz nessa noite. Ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar esta mulher, esta mãe, esta esposa, ó Deus amado, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, dando a ela graça, dando a ela sabedoria, ó Pai querido, a cada dia, que ela venha a desempenhar este papel que é ser mãe, ó Pai querido, com autoridade, ó Pai querido, com graça, que o Senhor venha abençoar de uma forma e de uma maneira toda especial as mães do Ministério ADETE, em especial as mães da ADETE Espaço Vida Pessoa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, abençoe elas, cobre ela com a tua graça, com o teu amor, com o teu Espírito Santo. Eu quero te pedir também pela minha mãe, ó Deus, pela minha esposa que também é mãe, pelas minhas irmãs que são mães. Ó Deus, nesta hora nós oramos uns pelos outros, te dando graça por mais um Dia das Mães. Ó Deus, nós queremos te louvar por este culto nessa noite. Ó Deus amado, por tudo aquilo que foi ministrado, por tudo aquilo que foi louvado em teu nome. Ó Deus amado, receba como cheiro suave e transmita, ó Pai querido, para a tua igreja em forma de bênção. Nessa noite é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa dizer amém na tua casa também. Bom, levante comigo as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, ó Pai querido, esteja sobre a tua vida, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja a te guardar, esteja a te proteger e esteja a te conduzir por onde quer que tu fores. Nessa noite é o que nós ministramos para você, é o que Deus tem para você. E nós dizemos em nome de Jesus, amém. Está terminado mais um culto online. Que Deus te abençoe fortemente. Um grande abraço para vocês.